Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 31. E Efésios, capítulo 3, versículo 14. Dois textos bíblicos, em nome de Jesus. Vamos ler então Provérbios capítulo 15, versículo 31 ao 33, e Efésios 3, 14, 15. O ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Efésios 3, 14 e 15. Por essa razão, dobre os joelhos perante o Pai, do qual toda a família, paternidade, nos céus e na terra, toma o nome. Amém? Amém. Vamos orar? Diga assim: Senhor Jesus, dá-me entendimento da Tua palavra, nessa noite e a cada dia mais, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Obrigado. Irmãos, nessa noite nós estamos começando uma nova série de ministrações com esse tema paternidade e identidade. Amém? Nós queremos falar alguns domingos sobre esse tema, que eu considero importante para o entendimento da nossa caminhada individual e como igreja. E dos benefícios que o entendimento dessa verdade, dessa realidade, vai trazer ao nosso coração. Eu creio ser relevante a gente refletir sobre esse tema, paternidade e identidade. Irmãos, eu quero responder hoje a pergunta. Eu não sei se eu já respondi alguns domingos atrás, alguns meses atrás, quem sabe, mas hoje eu quero responder, talvez pela segunda vez ou não, a pergunta: por que muitos não permanecem na fé cristã e na comunhão da igreja local? Eu quero falar um pouco sobre isso e dar uma resposta a essa pergunta. Por que muitos não permanecem na fé e na comunhão de uma igreja local ou da igreja local? E eu creio que às vezes alguns estão permanecendo, de certo modo, na igreja. Eles não... Olha aqui para mim. Alguns não abandonaram a igreja. Porém, eles se tornaram pessoas muito inconstantes na comunhão da igreja. E não estão no discipulado, numa caminhada crescente com o Espírito Santo. Não estão estagnados. Então, por que isso acontece com vários cristãos? Não só daqui da igreja, como de outras comunidades. Por que isso acontece? Você já fez essa pergunta? Você já perguntou a si mesmo? Com certeza, existem várias respostas. Dependendo do ângulo que você
enxergar, que você vê, você pode encontrar respostas diversas. Mas eu quero dar uma resposta muito interessante nessa noite sobre esse assunto. Então, assim, a resposta que eu dou a essa pergunta, a resposta principal, é que muitas pessoas, elas não permanecem na igreja, ou elas ficam nessa estagnação espiritual e pouca comunhão, é por falta de uma paternidade espiritual. Falta de uma paternidade espiritual. Ou de uma filiação, de se sentir filiado espiritualmente, se sentir acolhido, se sentir parte de uma paternidade. Então isso faz com que as pessoas, por falta de paternidade, elas não criam uma identidade. Se não tem uma identidade, então elas não são firmes. Elas são facilmente movidas de uma parte para a outra, de um lado para o outro. Então, o primeiro ponto que eu quero afirmar nessa noite, são 3 pontos que eu quero afirmar, e o primeiro é que a paternidade é fundamental para uma identidade saudável. A paternidade é fundamental para uma identidade saudável. Para que nós tenhamos uma igreja, que os irmãos sejam saudáveis na fé, os irmãos precisam entender a paternidade. Propriamente também numa família natural, para que haja harmonia, para que haja crescimento, amor, aceitação. É preciso que as pessoas dessa família entendam a paternidade, o valor da paternidade em suas vidas. Paternidade é qualidade ou condição de pai. Uma condição de filiação é uma certeza que você tem um pai, que existe um pai, existe alguém que cuida de você, alguém que está sobre você, que tem autoridade sobre você, que te protege, que te condiciona a uma família. Então, queridos, a paternidade define o destino de seus filhos. O pai define o destino do filho. Sem uma paternidade, o destino de uma pessoa ficará comprometido ou, no mínimo, confuso. Ou seja, fatalmente essa pessoa terá uma crise de identidade. Mas se nós sabemos a origem, provavelmente nós saberemos o destino. Se nós sabemos a origem, provavelmente nós saberemos aonde nós iremos chegar. Então, a paternidade define o destino dos filhos. Cada filho terá um desígnio de acordo com a sua paternidade. A ausência de paternidade pode ser uma das razões porque existe confusão no destino, confusão na jornada. Então a paternidade vai definir o destino dos seus filhos. A paternidade define a firmeza de caráter dos filhos. Então, quando existe paternidade, é definido valores, sejam eles morais, espirituais, até profissionais e vocacionais. Quando existe paternidade, é definido valores na vida de uma pessoa. A pessoa ela cria algumas coisas firmes no seu caráter por causa da paternidade. A paternidade molda o caráter dos filhos. Não se pode e não se deve negar aos filhos a condição de filiação, de paternidade. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama
e açoita todo o que recebe por filho. O Senhor açoita, quer dizer, o Senhor corrige, o Senhor açoita. O Senhor ensina, o Senhor cuida, o Senhor trata aqueles que Ele toma por filho. Então o pai, ele dá valores, ele molda o caráter do filho, ele corrige o filho ou a filha. Então a paternidade define caráter. Valores são alicerçados. Valores fundamentam o crescimento saudável de uma pessoa. Uma pessoa só tem condições de crescer de forma saudável se ela tem valores. Uma pessoa só tem condição de crescer de forma honesta, verdadeira, se ela tiver valores em sua vida. E esses valores é formado pela paternidade. E isso forma uma identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu pai. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma identidade. A falta de paternidade real compromete a identidade. Eu acho incrível que muitas pessoas, adotados, às vezes até por famílias abastadas financeiramente, mas mesmo assim, no íntimo do coração, um desejo de saber quem é meu pai, quem é minha mãe, de onde eu vim, quem são os meus pais biológicos. Há uma busca constante de se saber a origem, de onde veio. Quando não há paternidade, se compromete a identidade. Não se sabe ao certo quem eu sou, quem é. Destino e valores formam a identidade de uma pessoa, de uma família e de uma igreja, que é recebido pela filiação a uma paternidade. Se não houver filiação a uma paternidade, estará se comprometendo a identidade. Se dispensa a paternidade, se compromete a identidade. Se foge da paternidade, se compromete a identidade. E sem identidade, o futuro é certo e a herança não será recebida. Porque a herança só se recebe de pai. Se não tiver pai, se não tiver paternidade, a herança fica comprometida. Espiritualmente fica comprometida. E uma coisa eu quero dizer nessa noite, queridos. O diabo age para roubar a paternidade divina da vida das pessoas. E, consequentemente, confundir a identidade e o destino de cada um. O diabo trabalha para roubar a paternidade, para confundir a identidade, para eliminar o destino, para eliminar o propósito, para roubar o propósito, a herança que Deus tem para a vida dos seus filhos. Então o diabo trabalha para roubar a paternidade. Segundo ponto, sem isso sem dúvida, é um reflexo da sociedade sobre a igreja. Por que na igreja muitas vezes está faltando paternidade ou filiação? Porque muitas vezes nós temos a igreja sem valores, sem a doutrina, o ensino do evangelho. Porque muitas vezes a igreja está se tornando promíscua, pois busca meios naturais para trazer e segurar as pessoas, tornando-se às vezes grande numericamente, com muita gente participando dela, mas fraca espiritualmente. Uma igreja muitas vezes sem testemunho de mudança de vida, de transformação de pessoas, sem uma identidade cristã. Por que muitas vezes a igreja está vivendo isso em nossos dias? Porque a sociedade, os valores da sociedade, do mundo, elas estão refletindo sobre a igreja. Elas estão influenciando a igreja. O externo está vindo e entrando e influenciando a igreja. Então, o que essa sociedade tem ao nosso redor?
A sociedade tem valorizado demasiadamente a diversidade. O que mais a sociedade hoje propaga é a diversidade, é a igualdade, é a liberdade individual para a busca da felicidade. A felicidade é o alvo máximo que alguém deve buscar na sua vida. Por isso, tem que se respeitar a diversidade, tem que respeitar a igualdade e tem que se respeitar a liberdade individual. Cada um é o que quer ser, faz o que imagina ser correto e não importa mais nada. Então, são esses valores que a sociedade tem colocado, tem buscado. Isso em busca da felicidade. Algumas ideias da sociedade são assim, na prática. Consumir drogas e álcool é normal, é apenas um divertimento. Sexo fora do casamento é natural. Todo mundo tem que viver a vida sexual fora do casamento. Adultério no casamento é aceitável se a pessoa estiver a fim de trair. Todo mundo está traindo, dizem. A união sexual de pessoas do mesmo sexo é normal, ninguém pode ser contra isso. É a liberdade da pessoa. Por um lado é a escolha, por outro lado já nasceu. Então não importa, é importante que tem que conviver com isso. Aí o que a gente vê? Um bombardeio nos meios de comunicação a respeito disso. Jornais, TV, novelas, revistas, filmes, propagandas. E uma luta intensa, uma luta propositada para que isso entre nas escolas, começando pelas crianças, até as faculdades. Então, a sociedade tem buscado estabelecer isso como algo normal e natural. E isso tem virado, de certo modo, uma cultura. Porque agora começa a se mostrar as coisas na televisão e ninguém mais se assusta. Ninguém mais fica vermelho. Ninguém mais desliga a televisão. Ninguém mais muda de canal. Virou cultura, virou normal. As pessoas são entrevistadas para dizer, não é normal, não, é o direito, é o amor, é não sei o quê. O importante é ser feliz. Esses são os valores que são propagados pela nossa sociedade. Mesmo que essas atitudes muitas vezes terminem em casamento desfeito, terminem em filhos desprezados, filhos abandonados. Irmãos, eu moro de frente de uma creche. De manhã cedinho dá dó. Os pais trazendo as criancinhas, como essa pequenininha, recém-nascida. Esse garoto, né? Como é o nome do herói aí? O Enzo. O Enzo? Lorenzo. O Enzo é aquele ali maior, né? Está ali. É o Lorenzo. Deixando na creche. Porque a mãe tem que trabalhar. Porque o pai tem que trabalhar. Então pega as criancinhas e o berro e o choro. Faz dó, irmãos. Faz dó. Mas ninguém protesta, ninguém fala nada. É normal. A mãe tem que 2 empregos, 3 empregos. Depois trabalha em casa. E tal, o marido tem que ajudar. E vamos que vamos. E os filhos muitas vezes estão sendo desprezados. Deixado à revelia. Deixado de qualquer maneira. Hoje, irmãos, os relacionamentos na sociedade são muito instáveis. E se dissolvem com muita facilidade. As pessoas, eu não sei se já tem alguma coisa mais recente, mas eu ouvi algum tempo atrás a seguinte frase: casa, se não der certo, separa. Já começa assim. Não, vamos casar. Se não der certo, separa. As pessoas já estão preparadas para não dar certo, para separar. Então, tudo isso em nome da liberdade, ou da democracia, da diversidade, da igualdade, ou simplesmente da busca da felicidade.
Então, se isso não me deixa mais feliz, eu mudo para cá. Se amanhã ou depois isso não me deixa mais feliz, eu mudo para o outro lado. E assim está vivendo a nossa sociedade. O tempo que estamos vivendo, alguns têm chamado esse tempo de uma sociedade líquida. Uma sociedade líquida, que as coisas se desfazem, que as coisas não têm conteúdo, não têm substância, se evaporam com muita facilidade. Irmãos, e eu vejo que isso tem se refletido dentro das igrejas, tem se refletido no meio da igreja. Escute bem, a igreja, em muitos casos, tem se tornado para muitos um meio de felicidade. Um lugar para a pessoa encontrar a prosperidade material, encontrar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a fazenda, o trabalho que ganha muito dinheiro, um casamento feliz, uma família feliz, e para tudo dar certo para a vida da pessoa. A igreja se mostra hoje como alguém que é parte da sociedade e que também oferece um tipo de felicidade para as pessoas, baseada na própria ganância, baseada na própria vontade de ter as coisas. Então, queridos, alguns só estão na igreja quando estão felizes. E o que importa é felicidade. Então, enquanto a pessoa está feliz, ela está na igreja. Enquanto a igreja traz algum benefício para ela que a deixa feliz, que a faz feliz, ela está na igreja. Então é mais ou menos assim, se os meus amigos estão na igreja, eu estou na igreja. Se a minha namorada, o meu namorado está na igreja, eu estou na igreja. Se alguém na igreja pode me ajudar e me arrumar um emprego, eu estou na igreja. Se eu ocupar um lugar de destaque na igreja, que todo mundo me veja e me aplaude, eu estou na igreja. Porque eu estou feliz, eu estou bem, eu estou contente. Então, meus irmãos, a igreja tem se tornado totalmente oposta à filiação divina, avessa à missão de Cristo de servir e resgatar as pessoas, pois rejeita todo tipo de sofrimento ou de dor. Ninguém quer sofrer na igreja, ninguém quer ter dor na igreja, ninguém quer chorar na igreja, ninguém quer suar na igreja, ninguém quer passar dificuldades na igreja. Ninguém quer passar dificuldade sentimental na igreja, dificuldade material na igreja. Todo mundo quer estar na igreja feliz, sem ter nenhum tipo de dificuldade pessoal. Mas isso, queridos, é frontalmente contra o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E muitas vezes estamos cegos em relação a isso, apesar de que muitas vezes nós afirmamos, João 16:33, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós esquecemos aliás, são textos bíblicos que são pouco falados na igreja, são pouco pregados na igreja, são pouco ensinados na igreja. Só ensina a felicidade, só ensina a prosperidade, só ensina o se dar bem, só ensina essas coisas. Você está entendendo, querido? Então, o que acontece? Muitos cristãos, muitos crentes, eles estão na igreja, mas eles não aceitam ser contrariados. Você está me ouvindo? Muitos cristãos estão na igreja, mas não aceitam o não. Não aceita uma palavra que vai de encontro a alguma coisa que eles pensam que é certo, que é o melhor, que traz felicidade. E muito menos estão dispostos a ser disciplinados por Deus, ser disciplinado pelo Evangelho, ser discipulado por alguém. Muito menos estão dispostos a isso. Pelo contrário, fogem.
Dá trabalho essas coisas. Não é muito fácil enfrentar isso. Não é muito fácil se submeter. Não é muito fácil considerar que precisa mudar o caminho, que precisa se aperfeiçoar, que precisa se render, que precisa se converter, que precisa mudar, que precisa abrir a visão espiritual, amar, servir. Muitas vezes nós não queremos entender essas coisas. E aí, quando vem, alguns vão procurar outro lugar para congregar. E alguns vão sair da igreja, vão deixar o evangelho. Você está entendendo? Então, essa é a razão porque muitos não permanecem na igreja. Falta de paternidade. Não tem uma identidade. Estão de passagem, enquanto buscam a felicidade. E aqui, irmãos, eu quero dizer a minha experiência como pastor aqui na igreja. Eu botei essa foto aí para vocês olharem. Então, a minha experiência, esse rapaz da foto aí, como pastor da comunidade cristã Imperatriz, a minha experiência, irmãos, é que algumas pessoas saíram da igreja e nós assim, vimos assim, muita gente que saíram aqui da igreja algum tempo atrás, pela seguinte razão. Enquanto lideravam, alguns, tendo liberdade para fazer o que queriam como líderes, estavam felizes. Um outro, porque tinha um namoro garantido, estava feliz na igreja. Alguns outros, tinham alguns amigos, estavam felizes na igreja, enquanto os amigos estavam na igreja. Então, todos estavam felizes e contentes na igreja. Era muita animação na igreja, porque tinha essas coisas ao seu redor. Mas aí alguns foram sacados da posição de liderança, outros, o namoro acabou, outros amigos se afastaram da igreja por algum motivo, alguns que trabalharam, tinham um bom emprego, perderam o emprego que tinham. Então o que eles fizeram? Se afastaram da igreja, porque a igreja não era mais um lugar de felicidade. Você está entendendo? Não encontraram mais a felicidade que eles tinham na igreja. Porque isso aconteceu, que é uma disciplina da parte do Senhor. O Senhor veio com disciplina. O Senhor veio disciplinando, trazendo discipulado, trazendo ensinamento. E aí muitos não suportaram. Não suportaram o ensino, não suportaram o discipulado, não suportaram o acompanhamento, não suportaram serem contrariados. E aí alguns não se afastaram, mas se tornaram membros, deixaram de ser membros ativos na igreja e se tornaram membros ocasionais. Nós temos várias pessoas que são membros ocasionais. E outros se desviaram completamente da fé. Não foram para outra igreja. Se desviaram completamente da fé. De tal maneira que o seu pecado é exposto. Os seus pecados são expostos de maneira grande nos Facebooks da vida. Sem nenhum tipo de constrangimento. Mas o que diz Provérbios 15, 31, 33? Diz assim: o ouvido que escuta a advertência da vida terá sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Você pode dizer glória a Deus? Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mais enigmático disso tudo, como se fosse um enigma, em algum momento, aquele negócio que a gente não entende direito, um quebra-cabeça, que você não consegue encaixar as peças logo,
e que você às vezes perde a paciência e sofre com aquilo, é que para mim e para muitos pastores, é que a maioria que abandonam a igreja, dessa forma que eu estou falando, existem outras formas, diversas, mas dessa forma que eu estou falando, é que essas pessoas não demonstram nenhum tipo de tristeza por deixar a igreja. Não demonstram nenhum tipo de apreço pelos irmãos, pelo pastor, nenhum tipo de gratidão. Isso é assim, uma coisa assim enigmática, que eu demorei a compreender. De eu ir conversar com algumas pessoas e a frieza, a indiferença, a desonra tão grande nas palavras, no sentimento, na maneira de falar, de agir, surpreendente. É como se Cristo não tivesse valor. É como se os pastores não tivessem valor. É como se a igreja, os irmãos, não valessem nada para aquelas pessoas que às vezes passaram anos entre nós. Então isso é enigmático. Demorou para que eu entendesse essa questão. É como se tudo fosse como um corpo descartável, que se usa, se amassa e se joga no lixeiro ou na lixeira. Uma coisa sem valor na vida das pessoas. Queridos, para esses, incrivelmente, nada do que eu lhes disse, o que eu lhes dissesse, o que o pastor lhes diga, nada os demove do seu caminho. Nem amizade, nem autoridade espiritual, nem o temor de Deus, nada os demove do seu caminho de se afastar, de se distanciar, de se isolar. Então esse fato demonstra que essas pessoas, apesar de estarem na igreja, não têm Cristo como seu Senhor. Os pastores da igreja não são seus guias espirituais. E a igreja não é sua família espiritual. Não vale nada para essas pessoas. E o que mais, às vezes, indigna a gente bota uma foto lá no Facebook e essas pessoas às vezes entram e dizem assim: ah, meu pastor amado. Ah, meu irmão. Outro dia, uma jovem encontrou a pastora Cléia no lugar e diz: ah, minha pastora. E ela disse: eu não sou sua pastora. Eu não sou sua pastora. Claro, uma pessoa que não é da igreja, há 5, 6 anos, minha pastora, que ovelha é essa? Não é ovelha. Não é, está se enganando. Então, queridos, o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam errantes. Muitas dessas pessoas, elas não param em lugar nenhum, porque não aceitaram a paternidade. E junto com a paternidade, não aceitaram o fato de pertencerem a uma família espiritual. E, consequentemente, são pessoas muito doloríveis. Qualquer coisa dói, qualquer coisa machuca e faz com que as pessoas se tornem errantes. Elas não param em igreja nenhuma, elas não param em rebanho nenhum, elas não param em lugar nenhum. Elas estão sempre tramitando, estão sempre se mudando, estão sempre saindo de um lugar para o outro, quando não estão definitivamente longe da presença de Deus, da sua igreja. Isso tem acontecido com muita gente. Então, como é que essas pessoas vão receber um galardão de Deus? Como é que essas pessoas vão receber o ministério de Deus? Como é que essas pessoas vão receber de Deus usá-las, da unção de Deus levá-las a glorificar o nome do Senhor em suas vidas, se elas não têm paternidade? E a herança só vem com paternidade. A confirmação do ministério só vem com paternidade.
Você está entendendo, querido? Então as pessoas ficam sem a bênção. Terceiro ponto, para concluir, a importância da paternidade. Agora vamos para Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por essa razão, dobre os joelhos perante o Pai, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Olha só, irmãos, uma coisa interessante aqui. A palavra traduzida no versículo acima como família, essa palavra que fala assim, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Então, essa palavra, toda a família, essa palavra família, poderia ser paternidade. No original, a palavra grega é pátria, uma derivação direta da palavra pater, que significa pai. O versículo poderia ser colocado assim, esse versículo 14 e 15. O Pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Dessa maneira estamos descobrindo que o fator originador da família é o Pai. Então, o Pai do qual toda a paternidade. O que dá origem à família é o Pai. A família nos dá uma identidade. Mas a família, ela é originária no Pai. Então esses versículos contêm uma revelação tremenda. A paternidade de Deus é eterna. Deus é Pai desde sempre. Mas Deus não é só Pai de Jesus Cristo, mas toda a paternidade que existe é derivada, vem de Deus, do ofício do Pai na divindade. Vem de Deus essa questão de paternidade. Então a função de um pai deriva sua santidade, autoridade, importância do fato dela ser uma projeção do Pai Celestial. Então, cada pai, tanto natural como espiritual, é uma projeção da paternidade de Deus. Você pode dizer amém? Então a paternidade ela é divina. E Deus é Pai eternamente. É incrível, Deus sempre foi Pai. Antes da criação Ele já era Pai. Depois da criação Ele era Pai. Porque Ele sempre foi o Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre existiu com o Pai. E sempre foi o Filho. Então Deus é Pai, independente do homem. Independente do momento em que o homem entrega a sua vida a Cristo para tornar-se filho de Deus. Mas independente disso, Deus é Pai desde a eternidade, no convívio com o Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então Deus sempre foi Pai e sempre será Pai, eternamente Pai. Então, querido, isso torna o ofício de Pai aqui na terra algo santo, algo importante. É uma projeção da natureza paterna de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, querido, a paternidade, ela é fundamental, ela é importante, ela é algo santo aos olhos de Deus. Como viver a paternidade espiritual na igreja? Como viver? Eu quero dar 3 razões para vivermos a paternidade espiritual na igreja. Primeiro, se relacionar não com o sistema religioso, mas com Deus, que é o nosso Pai Celestial. Que cada um de nós, a cada dia, a gente compreenda que nós estamos na igreja não por um sistema religioso, mas que nós estamos na igreja que é a família do Deus Altíssimo, nosso Pai, e que o nosso relacionamento não é com regras, o nosso relacionamento não é com costumes, não é com uma preocupação de agradar esse ou aquele, mas a nossa preocupação deve ser
da gente desenvolver, de você desenvolver a sua filiação a Deus, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. E de forma fiel, de forma transparente e honesta. Que você não deixe nunca que o pecado ofusque a sua comunhão com Deus. Mas que você seja honesto diante de Deus. Para quando você pecar, você confessar, pedir perdão a Deus e continuar a caminhada. Em vez de você pecar e querer esconder da igreja, do pastor, do irmão, e continuar pecando e fazendo escondido e oculto, que você não se permita isso, mas que você tenha um relacionamento transparente com Deus. Que você possa pedir perdão, pedir a purificação, dizer: Deus, eu sou teu filho, eu quero te servir, o meu propósito, a minha alegria é fazer a tua vontade, tu és o meu pai, e eu quero continuar na tua presença, andando contigo, porque eu sou da tua família, eu sou teu filho, e me ajuda a vencer, me dá graça, e assim você vai caminhar, vencendo e crescendo a cada dia, espiritualmente, entendendo que você é filho e Deus é o teu pai. Não encare Deus apenas como juiz, como alguém que pode te condenar ao inferno, não. Mas encare Deus como o teu Pai amado, Abba Pai, Pai querido, Pai celestial. Irmãos, ontem eu ouvi a história do irmão da pastora Conceição, que já morreu há alguns anos. Com 60 anos ele morreu. Ele morreu porque ele bebia muito. A bebida virou no organismo dele uma enfermidade, uma doença, uma dependência. Mas o José, que é o nome dele, me parece que era José, José queria servir a Deus. Ele bebia, se afastava da igreja. Quando ele ficava sóbrio, ele voltava para a igreja. Aí caía, saía da igreja. Os irmãos também metiam o pau nele, né? Ele saía da igreja. Que irmão é esse? Bebedor, pinguço. Ele saía da igreja. Ele melhorava, ele voltava para a igreja. Irmãos, e quando ele morreu, por causa do organismo não aguentou mais. Quando ele morreu, ele estava firme na igreja. Ele estava em comunhão com Deus. E eu creio que pela graça de Deus, apesar dessa luta do José, ele foi salvo. Porque eu creio que ali havia um coração que amava a Deus, que queria a Deus, mas que não sabia como sair daquela escravidão da bebida. E Deus o levou. E pela graça de Deus, ele ganhou a salvação. Eu creio, pela graça de Deus. Você pode dizer amém? Segundo, ter a compreensão que ter paternidade significa viver em uma família espiritual que não se troca por qualquer dificuldade que apareça. Olha aqui para mim, irmãos. Se você recebe a paternidade de Deus, olha aqui para mim, você também precisa receber o pacote completo, a família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um filho não escolhe o pai. Um filho não escolhe os irmãos. Escolhe? Não escolhe, queridos. Ele nasce na família, já vem com o pai, com a mãe, com os irmãos. E o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender a amar a sua família. Com os defeitos, com as coisas boas, com as coisas ruins, com os maus e com os bens. Com o que é bom, com o que é ruim. Nada vai tirar ele da sua família, da sua paternidade. O sangue vai sempre ser o mesmo sangue da família. Amém, queridos? Então, na igreja que Deus nos coloca, por que nós queremos escolher os irmãos? Por que nós queremos escolher os nossos guias espirituais? Por que nós... Irmãos, isso é um engano, isso é um erro. Deus nos colocou
na nossa família, na nossa igreja, para a gente aprender a conviver com os irmãos, amar os irmãos, perdoar os irmãos, crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, quando nós reconhecemos a nossa paternidade, nós também reconhecemos a nossa família espiritual. Você pode dizer amém? Irmãos, é nossa família tem um nome: Comunidade Cristã de Imperatriz. Amém, querido? Essa é a minha família espiritual, mais próxima. Os outros também são, mas são mais distantes. A minha família, deu exercer os meus dons, deu amar, deu servir mais próximo, que eu posso compartilhar, que eu posso brigar com um, brigar com o outro, dar uma bisca no outro, chamar a atenção de um, chamar a atenção do outro. É aqui, irmãos. Eu não posso chegar ali na igreja Filadélfia e dizer isso lá para os irmãos, que eles vão me... Esse homem está doido. Mas aqui é a nossa família mais próxima. Você pode dizer amém, querido? Então, nós temos que entender que a nossa família forma a nossa identidade. E que Deus nos coloca nessa família. E Deus quer tratar conosco. Nós precisamos amar nossos irmãos em Cristo. Os mais fracos, os menores, os mais difíceis, e amar também os mais bonitos, os mais maduros, os mais consagrados, os mais santos, mas amar também os mais fracos, os mais trôpegos, amarmos uns aos outros, porque é nessa comunhão, é nesse relacionamento que nos tornamos gente parecida com Jesus de Nazaré. Amém, querido? Olha aqui, irmãos. Nós estamos na nossa família espiritual. Não é para a gente nos fazer feliz. Você está na igreja, não é para você ser feliz. Você está na família da igreja, da paternidade de Deus, para fazer outras pessoas felizes. Amém, querido? Para Deus te usar, para abençoar outras pessoas, para salvar, para edificar, para construir o reino de Deus nessa terra, para carregar sempre a bacia, a água e a toalha. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Terceiro, buscar ser discipulado e disciplinado no Evangelho. Irmãos, como família espiritual, nós temos que nos sujeitar ao ensino dos irmãos no Evangelho. Participar dos compartilhamentos mútuos da palavra, como hoje, nas células, nas classes. Nós devemos aceitar as correções do Evangelho, mesmo que às vezes nós somos aborrecidos, mesmo que às vezes tem alguma coisa que a gente não queria que fosse daquela forma, mas e nós temos que nos submeter a isso, porque através disso nós vamos exercitar o fruto do Espírito, paciência e perdão, na convivência fraterna dos irmãos. Até rimou. Amém, queridos? Amém? Então, irmãos, precisamos viver essa paternidade na igreja. Amém, irmãos? Paternidade na igreja. E viver esse relacionamento saudável. Porque isso vai nos dar um destino espiritual. Isso vai nos dar galardões espirituais, ministérios espirituais, dons de Deus, graças de Deus, maravilhas de Deus em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, quando lá no Salmo 133 diz que é bom e com a sua fé que os irmãos vivem em união e que a unção, a bênção desce sobre a cabeça e a barba de Arão e atinge toda a sua roupa. Ali fala, queridos, da bênção de Deus no corpo, a autoridade de Deus na unção, do sacerdote sendo derramado, alcançando todo o corpo, alcançando toda a igreja, alcançando todos os irmãos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos cear nessa noite. E eu quero que você entenda hoje que nós vamos cear, entendendo
que através da ceia do Senhor, nós nos tornamos a sua família, o seu povo. Todos os filhos de Deus têm uma família espiritual. E Deus nos colocou nessa família. E nós estamos aqui colocados nessa família. Nós estamos aqui para viver a paternidade divina e para cumprir o nosso destino em Deus, receber a nossa herança e vivermos as promessas e vivermos tudo aquilo que Deus tem para a sua família espiritual, para o seu povo e para a sua igreja. E que nós não vamos arredar pé, nós não vamos abrir mão disso, porque nós temos uma identidade, uma filiação divina. E nós pertencemos à família de Deus, hoje aqui chamada, no tempo, Comunidade Cristã de Imperatriz. Amém, queridos? Glória a Deus.